No projeto de hoje eu vou precisar de um tecido estampado, ele tá com 20 centímetros de largura, e aí eu deixei ele com bastante comprimento, ele tá bem grandão, e vocês já já vão entender por que que ele tá grande desse jeito, tá? Também vou precisar aqui de alguns tecidos pra gente tá fazendo os biquinhos. Esses biquinhos, eles estão com 48 por 14, tá? Eles estão num tamanho bem grande, vocês também vão entender por que que eles estão desse tamanho aqui grande, tá bom? E para fazer a base, nós vamos utilizar o bom e velho TNT na gramatura 80, tá com 57 por 54. Para esse projeto, esse TNT, ele não precisa, essa base não precisa ser exatamente um TNT, tá? Eu usei o TNT porque é o que eu tenho aqui, é o que eu gosto de fazer de base. Então, você pode fazer, para esse projeto, você pode fazer no algodão cru, pode fazer o que você tiver aí, tá? Então, para dar início a esse projeto, nós vamos fazer aqueles bicos voltados para dentro, né? O bico invertido, e nós vamos fazer um trabalhinho em diagonal, tá bom? Então, esse aqui é a posição da minha base, e nós vamos trabalhar ele de assim, ó, diagonal, tá? Por isso que eu deixei a tira bem grande, aquela tira de 20 centímetros bem grande. Então, eu costurei ela em diagonal de uma ponta a outra desta forma aqui. Passei só uma costura no meio aqui. E agora, eu vou vir trabalhando as laterais dela com os biquinhos, tá bom? Esse projetinho, ele é um cobre-forno, cobre-fogão, tá? Vai ficar bem bonito, e vocês vão entender no final, fica uma gracinha. Então, aí, para fazer os biquinhos, é aquele passo a passo de sempre. 2 dedinhos para dentro, pontinha para o meio, pontinha para o meio. Fazendo esse biquinho aqui. Aí, nós vamos posicioná-lo aqui e passar uma costura. Bem simples, tá? Não tem erro. É bem simplesinho mesmo. Do jeito que a gente sempre faz todos os nossos trabalhos. Novamente, 2 dedos para dentro, pontinha para o meio, fazendo esse triângulo. E aí, nós vamos trabalhar sobrepondo um sobrepondo o outro, e aí nós começamos do início e vamos até o final dessa forma, tá ok? Para tá fazendo esse comecinho aqui, como o espaço aqui é bem pequenininho, e para tá terminando também nas laterais, eu pego um biquinho desse, um tecido desse aqui, e corto ele ao meio, tá? Então, eu venho aqui e corto ele ao meio, porque não tem necessidade de utilizar um inteiro, porque a sobra dele, quando a gente for refilar esse tapete, essa base, ela vai ser descartada. Então, a gente já utiliza aqui ele cortado no meio, que aí ele vai ficar num tamanho menorzinho, vai encaixar perfeitamente aqui na pontinha, tá? Ó, vai fazer o nosso biquinho aqui da pontinha, que é o que começa e o que termina dos dois lados, e vai sobrar quase nada pra gente tá refilando. Melhor do que deixar aquele grandão, que ficaria enorme pra gente tá refilando, e aí estaria descartando. E aí, vocês sabem que aqui no ateliê eu não gosto de descartar nada, eu gosto de aproveitar tudo. Enquanto dá para aproveitar, eu aproveito até o último pedacinho de tecido, tá? Inclusive, essa semana aqui eu já quero soltar aqui no nosso canal também um projetinho de sobras de retalho, tá bom? Pra gente fazer um trabalho bem bonito aí, pra ficar bem colorido com as nossas sobras. Então, aí eu venho colocando aqui um biquinho ao lado do outro, tomando cuidado com o espaço e com a altura do bico, tá? É muito importante também você se atentar a isso, a tomar ao tamanho dos biquinhos, para não ficar muito para cima, muito para baixo, tá? Então, ó, eles estão sempre alinhados, tá? É legal você deixar ele sempre desse tamanho assim, você escolhe aí o tamanho que você quer deixar, se você quer ele mais
mais comprido ou mais curtinho. Então, você determina um tamanho que você quer de bico e você vai seguindo todos os bicos na mesma altura, para que ele fique bem igualadinho, tá? Então, eu vou passando uma costura e vou fazendo ele até o final. Depois que eu chegar lá no final, eu volto aqui do início, e aí dessa costura principal que eu preguei os bicos, eu venho aqui com um dedo, né, de distância dessa costura principal, dessa costurinha aqui, eu vou medir um dedo, que vai dar um pezinho de máquina, tá? Geralmente dá um pé de máquina, geralmente não, sempre dá um pezinho de máquina, né? Então, aí você vem aqui e coloca uma distância de um dedo, que é um pé de máquina, e passa mais uma costura aqui, tá? Vou fazendo isso daqui, vou dobrando aqui como se fosse uma barrinha, dobrando pra dentro pra tá sentando esses biquinhos, pra ele ficar bem alinhadinho, bem bonitinho. E aí, eu venho com a costura aqui e passando. Depois que eu fizer isso até o final, da segunda costura em diante, eu vou dar sempre a distância de dois dedos de distância. Faço essa costura dos dois lados, e aí, quando ele ficar pronto, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Com esse espacinho aqui até o finalzinho, de 2 em 2 dedinhos, e aí, ela vai ficar desse jeito. Gente, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro, tá ok? E aí, depois é só refilar toda essa lateralzinha aqui, tirar todo o excesso de tecido, e ele vai ficar desse jeito. Então, o primeiro passo é esse. É basicamente um tapete. É como a gente faz um tapete, tá? Agora, eu vou trabalhar a parte de trás, pra gente poder tá fazendo aquela alça do cobre fogão, né? Pra gente poder tá colocando no vidro do fogão. Para fazer essa parte, eu vou estar utilizando o tecido, eu vou pegar do mesmo tecido, é um gorgurinho, é o mesmo tecido que eu utilizei para fazer a faixa lá da frente, tá? Mas se você quiser fazer com o preto aqui atrás, você também pode ficar à vontade. Você pode colocar tanto estampado quanto liso aqui atrás, não tem problema, tá bom? Você escolhe o seu projeto, é o seu trabalho, você vê como vai ficar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou medir aqui, e aí eu vou deixar mais ou menos uns 4 a 5 dedos de distância do final aqui, para poder ficar bem com bastante caimento assim, tá? Porque eu gosto assim dele bem comprido. Aí é só fazer a barrinha aqui na parte de trás, da parte de baixo, eu venho e faço a barrinha, e depois eu vou vir e costurar aqui em toda a lateral da minha base, tá bom? Eu gosto de costurar aqui pelo lado direito, porque aí eu vou vendo onde é que tá sendo costurado, né? Passando a costura direitinho. Mas o primeiro passo é fazer a barrinha. Esse tecido, ele tá com 59, né? Eu fiz com 2 centímetros a mais para poder dar a margem da costura. 59 de largura, tá? E eu vou costurar ele na extensão dos 57 centímetros. Eu vou pegar o lado que tá com 57 centímetros e vou costurar esse tecido, tá bom? E a altura dele, você escolhe como você vai deixar. Se você quer mais alto, se você quer mais curtinho, você decide, tá? Eu gosto dele que passe um pouco do meio da minha peça, mas aí fica a seu gosto, você decide como que você vai fazer, tá? E aí é só vir com a costurinha, passar uma costura e depois a gente vai refilar, tirar todo o excesso de tecido e fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento da minha peça com o viés, esse viés que a gente compra pronto em caso de aviamento. Mas você pode fazer o acabamento dele tanto com o tecido liso, quanto com o tecido estampado. Isso tudo vai a gosto. Você é quem decide como que você vai fazer o acabamento da peça, da sua peça, tá? Esse aqui eu vou fazer com o viés, tá? Porque eu gosto muito de trabalhar com o viés, eu acho mais prático, mais rápido, então eu vou fazer com o viés. Mas você decide como que você vai fazer o seu, tá? Ah, esse aqui eu fiz, eu coloquei metade com viés, metade com tecido, tá bom? Para vocês poderem ter as duas opções, tá? Eu resolvi colocar assim, para poder dar as duas opções para vocês verem como que fica. Então, eu coloquei a parte de cima, que era preta, com o viés, e a parte de baixo eu fiz com o tecido estampado, tá? Eu achei que ficou bonito também, mas eu fiz mais para dar as duas opções para vocês. E aí, ele fica assim, ó, depois de pronto, ele fica assim,
esse envelopinho aqui, fica um envelopinho, que é onde você vai encaixar o vidro do fogão. Essa medida que eu tô passando é para um fogão de 4 bocas. Se você quiser fazer para um de 5 ou de 6, você vai precisar tirar a medida do tampo do fogão, do vidro do fogão, tá? Não esquece de deixar as margens de costura quando você for fazer as medidas. Eu aconselho sempre você deixar de 2 a 3 centímetros a mais, para poder te dar uma base para você poder costurar direitinho, tá bom? E é isso, meus amores. O projeto de hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like que ajuda o canal a crescer, vem fazer parte da nossa família que está crescendo. Se você já é inscrita, meu, muito obrigada. Deixa aquele super like que também super ajuda o canal a crescer. Um enorme beijo do coração de vocês. Me segue nas minhas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo. Até o próximo projeto. Fiquem todas com Deus. Tchau!